boa tarde. Primeiro eu gostaria de parabenizar a diretoria do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina, em nome do Dr. Marcos Vinícius, de trazer às mães e esposas de funcionários alguma coisa, um momento tão forte e tão cheio de amor como a massagem da Chantala, né? Principalmente nos tempos que a gente está vivendo agora de muita dor, de muita tensão, de muita ansiedade, e as crianças com certeza não ficam longe disso, porque a gente passa muito para essas crianças, do nosso nervosismo, da nossa tensão. Então, eu queria parabenizar essa quebra, né, de estresse que está sendo proporcionada para vocês, mulheres e mães. Eu sou Denise, eu sou psicóloga, sou doula, trabalho com gestantes e mães já desde 2001. E quem não conhece o trabalho da doula, eu acompanho casais durante a gestação, durante o parto, e dou continuidade no pós-parto com o aleitamento materno e, consequentemente, a Chantala, né? A Chantala, ela é uma massagem milenar e que foi descoberta na década de 70 pelo Dr. Frederico Leboyer. Ele estava em Calcutá e, ao observar uma mulher massageando seu bebê na frente de uma instituição, chamou muita atenção pelos movimentos, pelo toque, pela relação dessa mulher com seu bebê. Essa mulher chamava-se Chantala, então a massagem levou esse nome por ela. E o Dr. Frederico Leboyer pediu autorização que filmasse e fotografasse cada movimento que ela fazia e para estudar esses movimentos. Então, ele começou a estudar todos esses movimentos e ele observou nos seus estudos que essa massagem ela promovia bem-estar, promovia melhor funcionamento de diversos órgãos, principalmente os digestivos. Então, uma criança que recebe a Chantala, ela se alimenta melhor, ela tem o funcionamento intestinal melhor, principalmente para os bebês, né? Na época das cólicas, é muito, nossa, é bem duro. Quem já passou por isso lembra, e quem não passou, espero que passe logo e finalize, mas é bem complicado. Mas pela imaturidade do sistema digestivo, né, do bebê, então os bebês apresentam cólicas e a Chantala ameniza bastante esse momento, né? Melhora a consciência corporal, melhora principalmente o vínculo, que foi isso que chamou muita atenção, né, nos estudos do Dr. Frederico Leboyer, foi o vínculo entre a pessoa que faz a massagem e a criança que recebe. Então, porque é um momento de namoro, é um momento que a gente está ali com o nosso bebê, e a gente tem que pensar que essa oportunidade que foi dada, né, infelizmente, de uma maneira não muito legal, né, da gente ficar em casa com os nossos filhos, é uma maneira da gente aproveitar esse tempo e imaginar como se o nosso bebê tivesse renascido, como a gente tivesse renascido enquanto mãe, né, e aproveitar e trabalhar esse vínculo, porque o mundo está carente do toque. A gente não tem esse costume do toque. Então, o mundo está carente, mas é muito importante que a gente promova isso, principalmente nos nossos filhos. O toque, o abraço, a massagem é muito importante. Bom, então, a Chantala foi trazida para o Brasil também na década de 70, né? Só que não faz parte da nossa cultura a massagem, mas por ela ser muito importante, por tudo aquilo que ela promove, ela
deveria fazer parte de um cuidado com o nosso bebê, assim como o banho, a troca de fralda, deveria estar incluída no cuidado com o bebê. Aí me pergunto, né? Então, a partir de que idade que a gente pode fazer essa massagem? A partir de 1 mês de idade, o que significa que o bebê ele tem um horário, um tempinho maior de vigília, porque o recém-nascido, quando não está chorando, está mamando ou tá dormindo. E a partir de 1 mês, o bebê ele tem alguns momentos de vigília. E até assim, já está com 1 mês, já está com o coto umbilical cicatrizado, né? Então, assim, o que facilita bastante a massagem, né? E até quando que eu posso fazer? Até sempre, né? O toque ele é muito bem-vindo, muitas de nós, mulheres e homens também, de vez em quando falam, nossa, acho que eu vou precisar fazer uma massagem, eu tô meio tensa aqui, não sei o quê. Pô, e é tão gostoso, como a gente sai legal, né, depois de fazer uma massagem. E esse bem-estar é passado para a criança também, né? E uma coisa que é muito legal, principalmente para as mamães, a criança, o bebê, apresenta um grau de relaxamento muito grande após a massagem. Assim como a gente, né? Quando faz a massagem, a gente apresenta um grau de relaxamento muito grande. Então, não é diferente, né? Bom, então, quando que a gente não deve fazer a massagem no bebê ou na criança? Quando a criança estiver febril, né? Tiver meio enjoadinha por algum probleminha de saúde, num pós-vacina, que eles ficam bem injuriadinhos mesmo, né? Ficam bem chatinhos. Após as refeições, porque a gente movimenta bastante e mexe em estômago e intestino do bebê, então não deve ser feito após a refeição. E no caso da criança ter alguma diarreia, algum problema estomacal, também não é interessante que seja feita a massagem. E qual o horário que eu devo fazer essa massagem? Normalmente, como a criança ela fica totalmente nua, é importante que seja no horário mais quente do dia. Mas hoje também a gente disponibiliza de aquecedores, então a gente pode escolher o horário que melhor nos convém, né? Eu, enquanto profissional que acompanha mães e tal, eu acho que bastante interessante para os bebês no final da tarde, né? E início da noite, que daí a gente faz a massagem, dá um banhinho no bebê, dá o mamar, e aí coloca o bebê para dormir. E para as crianças, talvez também no final da tarde, início da noite, justamente para que tenham um sono mais tranquilo e mais profundo, né? Então a criança fica bem calma. Principalmente eu estava vendo alguns estudos com o resultado da massagem em crianças na idade pré-escolar, e ela causa mais atenção e né, um relaxamento maior também nessas crianças, elas não ficam tão agitadas. Então, é bem importante. Bom, que mais que eu tenho para falar da massagem? Uma coisa que é importante, a gente tem que pensar que por ser um momento a dois e por ser um momento de troca de energia, a gente primeiro tem que separar esse momento só para isso. Então, que seja no momento que deixa o celular desligado, que você sabe que a vizinha não vai tocar campainha, que o marido não vai chegar e vai interromper. Então, que seja aquele momento que não vai durar mais do que 20 minutos, meia hora, mas que seja aquele momento a dois, né? Então, desliga de tudo. Uma coisa que é importante é que você esteja bem consigo mesma. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você foi na padaria, discutiu com o padeiro, discutiu com o cara do caixa que te deu o troco errado e chega em casa muito nervosa, muito chateada, brigou com o chefe. Que energia que a gente vai passar para essa criança? Se a gente está fazendo uma massagem para que ela fique relaxada,
para que ela receba uma boa dose de energia. A gente tem que dar uma energia legal para ela. Então, se você não estiver bem, emocionalmente bem, tá triste, tá doente, não faz. É melhor que não seja feita do que a gente passar uma energia que não é legal para nossa criança, tá? Então, nós temos que pensar nisso. Então, outra coisa. É muito importante que quando a gente for fazer a massagem, que tenha um ritual. O ritual, ele é muito importante para o desenvolvimento da criança. Todos os rituais, né? Então, o aniversário, preparar a casa para o Natal, esses rituais, eles são importantes, né? Para o desenvolvimento cognitivo da criança. E a massagem, ela é importante que ela tenha esse ritual também. Então, sei lá, a gente canta uma música e mantém esse ritual, porque principalmente para o bebê, ajuda muito no desenvolvimento cognitivo, porque a hora que a gente começa a trabalhar nesse ritual, o bebê já falou, opa, é a hora da massagem, então ele já faz essa ligação, né? Então, o ritual, ele se faz muito importante. Que seja sempre no mesmo lugar, e um lugar confortável, onde mãe e bebê fiquem confortáveis. A gente tem que pensar que é um momento de relaxamento, então ambos, não adianta, ambos têm que estar confortáveis. Não adianta você começar a fazer uma massagem, tá doendo minhas costas, nossa, que posição ruim. Não, tem que ser um negócio relaxado, porque é recíproca, o relaxamento é recíproco. Por mais que a mãe ou a pessoa que esteja fazendo massagem, ela vai estar trabalhando, entre aspas, ela também relaxa, porque existe essa troca de energia, né? Então, é importante que a gente esteja legal, que não esteja nada doendo, esteja confortável. Aí tem mães que falam, mas o meu bebê, ele tem refluxo, como é que eu faço? Eu vou ensinar na parte prática, como que faz com o bebê que tem refluxo, que às vezes não pode ficar tanto tempo deitada, tem que pôr um travesseirinho. Então, também tem isso de a gente adaptar a Chantal. Então, para tudo a gente arruma um jeito. Bom, outra coisa, assim como depois que a gente é mãe, é bem assim, né? A gente não deixa mais a unha comprida, porque pode machucar o bebê. Então é importante tirar anel, a unha sempre aparada para não machucar o bebê. O óleo de massagem tem que ser um óleo vegetal, sempre um óleo vegetal. Por que o óleo vegetal? Porque o bebê vai pôr a mão na boca depois ou durante a massagem. Então, para que não faça mal para esse bebê, um óleo 100% vegetal, óleo de amêndoa, óleo de semente de uva, óleo de gergelim. Então, assim, normalmente em farmácias de manipulação a gente encontra esses óleos. E para quem gosta de um pouco de aromaterapia, a gente pode trabalhar com um pouquinho de óleo essencial de lavanda diluído nesses óleos, só que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, porque tem a concentração certa, né? E o óleo de lavanda ajuda bastante a criança a relaxar, né? Então, é uma coisa que dá para a gente aplicar, ou até mesmo quem tem uma aromaterapeuta de confiança, amiga. Existem alguns óleos que, dependendo da situação do bebê, tá com, da criança, tá com o peito meio cheio, então a gente vai trabalhar com algum óleo pro resfriadinho, ou tá com a pele descamando. Então, a gente pode trabalhar também a aromaterapia na massagem, tá? Que mais o que seria importante falar? Outra coisa. Então, tirou anel, tirou tudo. Seria legal que você forrasse o ambiente onde você vai fazer a massagem, ou sobre sua perna, ou sobre sua cama. Forrasse com uma toalha, porque às vezes o bebê pode chorar, pode chorar, pode relaxar, e aí pode relaxar, não, ele vai relaxar, e eliminar fezes ou urina. Então, para prevenir acidentes, né, é importante que a gente tenha esse local forrado. Se o bebê começar a chorar, falando em chorar,
Se você estiver fazendo a massagem e o bebê ou a criança começarem a chorar, procura acalmar a criança, espera relaxar, torna a fazer a massagem. Se a criança continuar irritada, para e retoma o outro dia, certo? Porque, como eu falei, é um momento de relaxamento e não de estresse para nenhum dos dois. Então, se a criança mais velha também começa a fazer a massagem, quer sair correndo, volta, não adianta ficar, vem aqui, volta, não sei o quê, você tem que ficar aqui. Não, não tem. Ela tem que ser um momento de prazer, né? Então, se chorar, principalmente crianças que não estão acostumadas, começar a ficar irritada, deixa o mínimo que você conseguir fazer já é de grande valia. Então, como eu falei no começo, não se deve acordar, lógico, a criança, apesar de ela ter a massagem ter que ser feita sempre mais ou menos no mesmo horário, não, se a criança está dormindo, a gente não vai acordar essa criança para fazer a massagem, certo? Então, espera acordar e vamos fazer. Agora, se você está fazendo e a criança dormir, continue. É porque ela está bem relaxada e ela gostou, então não pare de fazer a massagem, tá? Pode dar continuidade nela. Mais alguma coisa? Bom, se eu lembrar de mais alguma coisa durante os exercícios, eu vou falando. Lembrei. A gente tem que lembrar que não é um carinho, a gente está fazendo uma massagem. Então, tem que existir uma certa pressão, né? Para que realmente seja estimulado aquilo que a massagem se propõe. Porque carinho a gente faz sempre, né? Então, massagem tem que ser feita com uma certa pressão, né? E a Chantal, ela tem alguns movimentos. A gente vai começar sempre com 3 movimentos e nunca exceder a 10. Com o tempo, a gente vai percebendo quais os movimentos que o bebê gosta mais. Então, a gente pode fazer 5, 7, 8, 10 no máximo. E os que gosta menos, não menos do que 3. Mas é importante que todos sejam feitos, certo? Para que a gente estimule o corpo inteiro do bebê. Então, com o tempo, a gente vai vendo o que gosta mais, o que gosta menos. E eu acredito que depois de um tempo, a gente vai estar fazendo 10 vezes cada movimento. Lembrando que sempre com a mesma pressão e sempre no mesmo ritmo, né? Então, não adianta falar, esse daqui eu não gosto, então eu vou fazer rapidinho, esse daqui eu vou fazer bem devagar. Não, manter o ritmo, tá? E sempre a mesma pressão. Bom, então, vamos lá? Bom, eu tô aqui com o meu bebê, então vou deixar o bebê em evidência e eu meio cortadinha. Então, vamos começar a massagem. Além de deixar tudo preparado, assim como a gente deixa no banho, para que não seja interrompida essa massagem, deixa eu virar um pouquinho para mim. Pronto. Desculpa algumas falhas, tá? Porque gravação é assim mesmo. Coisas ao vivo são assim mesmo. Então, assim, a gente tem que deixar tudo preparado, toalha, banho, sabonete, né? Normalmente, quando a gente vai dar banho na criança, a gente faz exatamente isso. Deixa tudo preparado para não ter, principalmente se a gente tá sozinha, né? Não ter que interromper esse momento do banho e tal. E a Chantal é exatamente igual. Uma coisa que eu sugiro a vocês Pronto. Uma coisa que eu sugiro a vocês é que quando vocês forem fazer a massagem... agora ficou legal, ficou melhor do que estava. Quando vocês forem fazer a massagem, em vez de vocês pegarem o óleo e aí põe na mão, aí escorre pelo braço, e cai pelos dedos, e põe menos, põe pouco, põe não sei o quê. Vocês têm do lado um potinho desses de sobremesa, uma forminha de cupcake, um potinho. E coloque o óleo nesse potinho, porque quando a gente começar a fazer a massagem, em vez de virar do vidro, o que a gente faz? A gente pega, bate o dedo lá naquele potinho, passa na mão e faz a massagem. Então fica muito melhor e muito mais
mais prático, né? Então, eu aconselho vocês colocarem o óleo no potinho para evitar estrague, às vezes até desperdício do próprio óleo, porque daí sobrou, coloca de volta lá, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é tirar a roupa do nosso bebê, da nossa criança. A massagem, ela é feita com o bebê totalmente sem roupa, sem fralda, sem nada, totalmente sem roupa. Então, só que tem mãe que não gosta, ou tem criança mais velha que não quer ficar e tal, pode fazer de fralda, mas o ideal mesmo é que seja sem roupa. O bebê, ele adquire uma consciência corporal muito grande quando a gente toca essa corporal, espacial, quando a gente trabalha com o toque. Então, é muito importante que durante toda a massagem a gente converse com o bebê, porque afinal de contas, como eu falei, é um momento de namoro, né? Então, olho no olho, conversa, nomeia cada parte do corpo. Vamos cuidar da mãozinha. Você pode cantar, você pode colocar uma música, certo? Uma música de fundo, uma música suave, para que esse bebê realmente se sinta relaxado. Então, cada uma vai ter o seu ritual, a sua música, vai cantar, não vai cantar, mas é importante que sejam nomeadas todas as partes do corpo, tá bom? Bom, como eu falei, vamos trabalhar com energia. Então, vamos pedir à natureza essa energia, né? Vamos nos encher de energia para que a gente possa passar para esse bebê essa energia. Como eu falei anteriormente, antes da gente começar, no caso de bebês com refluxo, né? Vocês estão vendo, eu estou sentada, encostada numa almofada, e o bebê está deitado na minha perna, né? Eu poderia estar perna de índio, com o bebê na cama, como eu falei, tem que ser bem confortável, a posição, o jeito que esse bebê está, não faz diferença nenhuma, certo? Bebês com refluxo, para não ficar com a cabeça mais para baixo, como a nossa perna é mais para baixo e embaixo, eu posso colocar aqui uma almofadinha e levantar a cabeça do meu bebê e continuar fazendo a massagem do mesmo jeito, certo? Crianças maiores, posso fazer tipo de cavalinho aqui e fazer a massagem aqui. Então, vocês vão se adaptar, tá? Cada dupla vai se adaptar do jeito que melhor for. Bom, então vamos lá pedir a nossa energia, a nossa natureza. Então, eu esfrego as duas mãos assim, lá em cima, para que eu tenha a melhor energia possível para que eu possa passar para esse bebê e para essa criança, tá? Recebemos a energia e vamos lá para o primeiro movimento. Então, o que a gente vai fazer? No peito da criança, a gente vai desenhar como se fosse um triângulo e vai massagear sempre do centro para fora. Então, vamos lá. Começando com 3 movimentos. 1, 2 e 3. Certo? Não faz vai e vem. Sempre numa direção só, porque nós estamos trabalhando com energia fluindo. Certo? Então, 1, 2 e 3. Bebês recém-nascidos, se a gente botar a mão inteira no peito da criança, a gente acaba com a criança, né? Pega o peito inteiro, o tamanho da nossa mão. Então, a gente pode começar com os dedos, 2 dedos, 3 dedos, até a gente conseguir pegar o peito inteiro da criança, certo? Bom, o segundo movimento, a gente vai pegar aqui desse ossinho aqui, da pelve, até o ombro, e nós vamos desenhar um X de um lado e do outro. Então, 1, 2 e 3, certo? Eu estou fazendo com 3, lembrando que a partir do momento que a criança acostuma, a gente pode fazer até 10 movimentos, 10 vezes cada movimento, tá? Bom, aí que nós vamos fazer? Nós vamos virar o bebê de lado para a gente trabalhar o bracinho. Só que tem bebês que não gostam de ficar de lado. Então, você pode manter o bebê de barriga para cima para a gente trabalhar o bracinho, certo?
Então, vamos lá. A gente vai pegar como se fosse um bracelete, né, no bracinho do bebê e vamos massagear até o punho. Chegou no punho, vem a outra mão e vai de novo até o punho. Um movimento. 2 e 3. Acabou? A gente vai fazer como se fosse a gente vai fazer tipo vai e vem, tá? Então, o que nós vamos fazer? Pegar a mãozinha, fazer uma rosquinha, como se fosse uma rosquinha. Vamos lá. Até o punho. Chegou no punho, vamos lá. 2 e 3. Massageou? Agora nós vamos massagear a mão. Mas quem já teve filho, já teve bebê, sabe como é difícil a gente tocar a mão dos bebês. A hora que a gente encosta a mão, eles fecham e não há quem abra. Então, nós vamos massagear pela lateral. A gente vai abrir pela lateral da mãozinha e massagear a lateral. 2 e 3. Massageou a mãozinha, vamos massagear os dedinhos. Então, nós vamos pegar cada pedacinho do dedo e dar uma massageadinha, certo? Em cada pedacinho. Acabou esse bracinho, nós vamos cuidar do outro e fazer exatamente a mesma coisa. Vai fazer o bracelete. 2 e 3. Vai fazer a rosquinha. Bebês pequenos, a gente faz só com a mão, só com os dedos, né? A rosquinha. Crianças maiores, a gente consegue fazer com a mão inteira, certo? Vamos massagear a mãozinha, lembrando de pegar pela lateral. A mãozinha, os dedinhos, cada dedinho. E acabamos o bracinho. Agora, nós vamos dar continuidade na nossa massagem. Nós vamos pegar toda a parte do sistema digestivo. Então, nós vamos massagear desde aqui, do plexo solar, né, perto das costelas. Vamos massagear até o púbis, né? Massagear com uma mão. 1, 2 e 3. Depois disso, a massagem vai ser um pouquinho diferente. A gente vai passar o óleo no antebraço. Então, a gente vai passar, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a força que a gente faz no antebraço, ela é diferente da força da mão, tá? Mas vamos lá. Dando uma ligeira giradinha do umbigo para baixo, tá bom? 2 e 3. Aproveitando que nós estamos mexendo nessa parte intestinal, uma dica bem legal, assim, se o bebê tiver com o intestino preso, a gente faz massagem circular no sentido horário, que é o sentido do funcionamento do intestino. Se o bebê tiver com um pouquinho de diarreia, às vezes por causa de dentinho, apesar de que a gente não deve fazer a massagem Shantala, mas quando for trocar a fralda, a gente faz. Continuando, porque fomos interrompidos, porque deu o limite do tempo do vídeo, mas a gente vai continuar. Então, como eu falei, no caso do bebê também com alguma indisposição, com alguma diarreia, apesar de a gente não fazer a Shantala, vocês podem, numa troca de fralda, fazer uma massagem anti-horário na barriguinha do bebê, que vai contra o trânsito intestinal. Então, pode ajudar bastante. Tá bom? Bom, acabou a massagem na barriguinha, nós vamos virar o bebê com a cabeça para o lado esquerdo, tá? E aí tem mães que vão falar assim, nossa, mas o meu bebê é novinho, não segura a cabeça, né? Essa posição é excelente para o fortalecimento da cervical, que eles vão forçar, levantar, e essa musculatura da cervical, ela vai ser fortalecida, tá bom?
Então, vamos virar o nosso bebê, a cabeça para fora da perna e de ladinho, né? Não para frente, mas de ladinho. E nós vamos massagear, deixa eu ver como é que eu vou mostrar aqui. Partindo da nuca até o bumbum em zigue-zague. Então, a gente vai chegar aqui. 1, 2 e 3. Aí, nós vamos segurar no bumbum do bebê e numa massagem só, da nuca até o bumbum. Vamos massagear. 2 e 3. Aí, nós vamos segurar os pezinhos do bebê e massagear da nuca até o finzinho do pé. 1, 2 e 3. Acabou a massagem do lado na parte de trás, nós vamos voltar o nosso bebê na posição e vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no bracinho, a gente vai fazer na perninha. Então, vamos fazer o bracelete, lembrando que quando o bebê é novinho, a gente faz com os dedos, quando a criança é maior, a gente pode fazer com a mão inteira. Então, o bracelete, partindo da coxa até o tornozelo, 1, com as duas mãos, 2 e 3. E aí, nós vamos fazer a rosquinha, também da coxa até o tornozelo. Chega no tornozelo, voltamos à coxa. 2 e 3. Aí, nós vamos fazer o pezinho, a mesma coisa que fizemos na mão. Lembrando que nos pés nós temos o nosso corpo inteiro, tá? Quem trabalha com reflexologia sabe. Então, o nosso corpo todinho está desenhado nos pés. Então, uma massagem nos pés, por isso que é tão bom a gente receber uma massagem nos pés. A massagem nos pés, a gente massageia o corpo inteiro. Então, vamos lá. Massagear também pela lateral, eles vão contrair os dedinhos assim, principalmente os bebês. As crianças maiores sentem cócega, mas vamos ali. Massagear com firmeza, porque se a gente fizer devagar, eles sentem cócega mesmo. 2, 3. Vamos espalmar, né? Massagear toda essa planta do pé. E depois, cada dedinho, assim como a gente fez na mão. E aí, partimos para outra perna. O bracelete. 2 e 3. A rosquinha. 1, 2 e 3. Aí, a gente vai pegar o pezinho, massagear o pezinho pela lateral, espalmar o pezinho e depois cada dedinho, certo? Bom, terminou isso daí, nós vamos pegar o rosto. Eles não gostam que mexe muito no rosto, mas é a mesma coisa, começar a resmungar, tenta fazer aquilo que dá, sem estresse. Então, a gente pode colocar o bebê com as perninhas aqui, crianças maiores a gente pode montar de cavalinho aqui na nossa lateral, para que a gente alcance o rosto do bebê, tá bom? O primeiro movimento que a gente vai fazer no rosto, sem óleo, tá? A gente tem uma toalhinha do lado para tirar todo o óleo da mão, porque a partir de agora a gente não vai mais usar o óleo. Então, nós vamos massagear, contornando os olhos até o nariz, partindo da testa, do centro da testa. Vamos continuar, vamos contornar os olhos. 1, 2 e 3. Depois disso, a gente vai fazer a mesma coisa até o nariz. Vamos até o queixo e aí a gente vai para a orelhinha do bebê. Então, vamos lá. Nariz, queixo, orelhinha. Nariz, queixo e orelhinha.
Depois desse movimento, a gente vai fazer na testa um movimento suave, tá? Aqui na testa. Acabou o rosto. O que nós vamos fazer? Fazer um abraço de braço. Então, 1, inverto os braços. 2, inverto. E 3, inverto. Depois disso, vamos fazer perninha e bracinho. 1, 2 e 3. Do outro lado, perninha e bracinho. 1, 2 e 3. E encerramos com o abraço de perninha, que nem fizemos na mão. 1, 2 e 3. Nesse momento que eu recomendo justamente que tenha uma toalha embaixo, porque às vezes pode ser que o bebê relaxe de tal maneira que possa fazer xixi ou possa fazer cocô, tá bom? E aí a gente encerra a Chantala. Se o bebê dormiu, coloque para dormir, não necessariamente precisa dar banho, lembrando que a gente trabalhou com óleo vegetal, e o óleo vegetal, ele é absorvido pela pele, então não tem problema, né? O bebê não vai ficar melado, não vai ficar empastelado, tá? Então, pode colocar o bebê para dormir. Se o bebê estiver acordado, a criança estiver acordada, um banho de balde é legal, um banho de imersão, justamente para relaxar bastante. Você pode colocar um pouquinho do olhinho, principalmente se estiver com óleo essencial de lavanda, um pouquinho do óleo na banheira ou no balde, ou você pode colocar um sachê de chá de camomila na água do banho, tá bom? Então, eu acho que essa é a minha mensagem. Eu tenho todo esse material, eu posso disponibilizar para vocês todo esse material. Tem o livro original da Chantala, tem alguns vídeos, tem a apostila que eu entrego na minha oficina presencial, tem algumas músicas, tem imagens dos movimentos que vocês podem aprender, né? Vocês podem relembrar. Então, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, 019 99152 1980. Além do que, vocês podem, se tiver alguma dúvida com relação a algum movimento, algum comportamento da criança, alguma dificuldade, vocês podem entrar em contato comigo, fiquem à vontade, tá? E eu desejo a vocês um excelente Dia das Mães e que vocês renasçam junto com seus filhos a cada Dia das Mães, a cada dia, e vamos aproveitar que essa situação, por pior que seja, vamos transformar essa situação numa situação boa, numa situação de amor, de vínculo, tá? Um feliz Dia das Mães a todos vocês, muito obrigada mais uma vez, parabéns à diretoria, tá? E um feliz Dia das Mães e vamos ficar em casa, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir sair dessa, tá bom? Um beijo grande a todas.